Bayan de Cavalo Marinho, Yodhishthira, Krishna de Crisaor, Casa de Limnades e Isaac de Kraken. Os generais marinas derrotados pelos Cavaleiros de Bronze, juntamente com Canon, que se sacrificou no submundo para vencer Radamantes, voltaram à vida próxima ao Cabo Sunion, onde ficam as ruínas do Templo de Poseidon na Grécia. Eles mesmos não sabem por que o destino os trouxe de volta à vida, nem o que os aguarda. E é isso o que veremos neste vídeo sobre o segundo capítulo da nova saga oficial de Saint Seiya, Re-Rise of Poseidon. Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo a Permito, o maior e melhor canal sobre ressurreições inesperadas do YouTube. Tudo bem com você? Eu espero que tudo ótimo e antes de começar, já clica no botão inscrever-se e ativa o santo sino das notificações para receber de graça vídeos novos de Saint Seiya, o anime mais revivido da história do Brasil toda semana aí no seu YouTube. Agora chega de sentimentalismo! Re-Rise of Poseidon é um mangá oficial de Cavaleiros do Zodíaco, tal qual The Lost Canvas ou Episódio G. Porém, não é uma obra canônica, já que não é escrito por Masami Kurumada, mas sim por Tsunakan Suda, um sujeito que tem o traço parecidíssimo com o do Kurumada Sensei, porém mais atualizado, já que o estilo do Kurumada remonta aos anos 80. Olha esse queixão do Poseidon aí. É o puro suco do traço ardente do mestre Kurumada. Se você quiser saber sobre o primeiro capítulo dessa série, pode assistir ao vídeo que está aparecendo aqui nesse card. E se não quiser, fica nesse aqui mesmo que vai dar tudo certo. Começamos com as almas dos generais marinas sendo guiadas por Hades, usando a aparência de uma borboleta, ou fada do mundo dos mortos. Ele envia os 6 de volta à vida com a missão de ajudar Poseidon. Canon desperta no meio do mar sem entender nada e no primeiro momento ele pensa estar trajando a armadura de Gêmeos, mas logo lembra-se de que havia enviado ela à saga e depois disso se sacrificado para derrotar Radamantes. Fica espantado ao perceber que estava de volta ao Cabo Sunion, onde toda a sua jornada havia começado. Se pergunta se aquilo seria um castigo ou uma brincadeira do destino. Ele sobe ao templo e lá estão todos os generais marinas mortos na batalha da Fortaleza Submarina. Ironicamente, logo acima do lugar onde ele encontrou o tridente de Poseidon e deu início à batalha que levou todos eles à morte. O Canon senta num canto ali, percebendo que não era muito bem-vindo. Por que será, né? Enquanto isso, os outros generais marinas interagem entre si. Bayan diz que aquilo era nostálgico. Já Io diz achar engraçado que a primeira coisa que ele veja ao renascer seja seus companheiros de guerra. Esse é um momento muito interessante, onde podemos ver um pouco de interação entre esses personagens. Afinal, na saga de Poseidon, eles estavam todos separados, cada um em seu pilar, e praticamente a única interação que tínhamos deles era olhar para um cavaleiro de bronze e dizer: "Eu vou te matar!" Kurumada parecia querer acabar logo esse arco para poder começar o de Hades, e por isso não se aprofunda quase nada em nenhum deles. Espero que tenhamos vários momentos assim, onde eles possam se comportar mais como pessoas e não como simples minions sem personalidade. Krishna comenta ter ouvido uma voz os guiando antes de despertarem, e Io conclui que deveria ser a voz do deus do submundo, Hades. Enquanto Bayan parece conformado em lutar novamente por Poseidon, Casa reclama que logo após reviver, eles já vão precisar lutar de novo. O que combina bastante com ele, já que Casa não era bem o exemplo de guerreiro honrado e leal. Essa é a primeira vez que o vemos sem elmo em uma obra. A única vez que pudemos ver seu rosto foi quando foi lançado seu boneco Clothmith. Mas agora podemos contemplar todo o esplendor de sua beleza aí. O bicho é tão feio quanto eu imaginava. Bom, Isaac ri e diz pra ele que tanto faz, afinal de contas, ele já morreu uma vez mesmo. Mas pergunta aos outros se não acham inapropriado que Canon esteja ali com eles, chamando o dragão marinho de falso general marina. Aqui eu quero fazer duas observações. A primeira é que os generais marinas não são treinados desde criança como os cavaleiros. Ok, alguns até são, como o Isaac, mas isso não é necessariamente verdade. Portanto, alguns deles poderiam ter vivido suas vidas normalmente, sem nunca ter se envolvido em batalhas, ou mesmo sem nem saber da existência de deuses, cavaleiros e tudo mais. Não fosse o safado do Canon ter mexido naquele bendito tridente. Então, mesmo que indiretamente, Canon é o culpado pela morte de todos eles, apesar de também ser o responsável por Isaac ter sobrevivido após quase morrer tentando salvar Yoga, já que Isaac mesmo lembra que quem o salvou foi o Kraken, que no caso é a escama que o escolheu. Sendo assim, Isaac tem sim motivos para odiar Canon, mas entre os 5 ali,
Ele é o único que tem uma dívida, mesmo que indireta, com ele. O segundo ponto é Isaac chamar Kanon de falso general Marina, o que parece corroborar uma teoria dos fãs de que Kanon não seria o verdadeiro dragão marinho. Afinal, ele improvisou que essa era a escama dele ao ser questionado por Poseidon. Seria interessante se explorassem isso nesse mangá, pois essa teoria é baseada em um material oficial, uma afirmação da Taisen que diz o seguinte: o verdadeiro dragão marinho, conhecido como o mais poderoso dos generais marinas, pode estar para aparecer, talvez no dia em que começará uma nova batalha contra os deuses. Mesmo que não explorem isso nesse mangá especificamente, essa saga com foco nos generais marinas poderia ser um indício de uma aliança entre Poseidon e Athena num possível próximo mangá ou anime. Principalmente agora que sabemos que Next Dimension terminará neste ano. Assim como Isaac, Kasa fica pistola por ter morrido em vão por culpa do Kanon. Porém, é interrompido por Krishna. Chrysaor diz que ficou sabendo durante seu julgamento no submundo que toda a batalha tinha sido responsabilidade de Kanon. É preciso lembrar que a maioria dos generais marinas morreu sem saber que Kanon era um traidor que estava manipulando eles. Então foi uma boa desculpa de justificar que informaram a eles durante o julgamento de suas almas. Se considerarmos que eles seriam sim julgados, provavelmente pelo crime de rebelar-se contra os deuses. Mesmo que no caso fosse Athena, ela continua sendo uma deusa. E sendo assim, seriam condenados ao Cócito, o inferno de gelo, assim como são a maioria dos cavaleiros. Então, algum dos três juízes, ou até mesmo algum espectro como Lune, deve ter feito os julgamentos das almas dos marinas e aproveitado para tirar uma com a cara deles, já que todos eles só morreram por ter sido tapeados. Fui tapeado! Mesmo sendo pressionado pelos generais marinas, Kanon permanece em silêncio, até que surge Poseidon, acompanhado de China e Kiki. Poseidon explica que não vale a pena lutar por conflitos passados, pois o mundo estava correndo perigo e dentro de 10 horas o planeta Adrasteia se desintegraria e colapsaria com a Terra. Por isso, os generais marinas precisavam derrotar a deusa Nêmesis antes que isso acontecesse. Achei interessante a motivação do Poseidon nessa parte. Ele diz que se a Terra fosse destruída, o mar também seria. Então, ele não poderia continuar a descansar na ânfora de Athena. Carai, o cara só queria poder continuar o cochilo dele em paz. E vagabundo vem o tempo todo encher o saco. Tá certo, Poseidon, melhor deus de Senseiya. E eu disse que dessa vez são eles que irão atacar e não defender. Krishna responde que meio que dá no mesmo. Só tem que derrotar o inimigo que aparecer. Um homem simples e prático. Bayern se pergunta se a vida temporária que receberam será o suficiente. E Isaac e Kasa se mostram confiantes. Kasa fala que vai ser melzinho na chupeta. E aproveita para dar um presta atenção no Kanon, dizendo para ele não fazer nada suspeito. É então que Poseidon corta sua mão com o tridente e arremessa seu sangue nas surplices que os generais marinas estavam vestindo. E elas começam a brilhar, se transformando em escamas. Até mesmo Sorento tem sua escama totalmente restaurada dos danos que sofreu na luta contra Shun. A cara do Kiki nessa cena é a melhor parte. Porra, treinei que nem um puto com o Mu pra esse burguês safado fazer um head shower e consertar 7 armaduras em 5 segundos. Isso aqui me desanimou um pouco. Eu gostei da ideia de generais marinas vestindo surplices. E os designs delas, apesar de não serem muito diferentes das escamas, até que tinham ficado bem legais. Mas tenho certeza que, mesmo ela sendo aparecida por apenas poucas páginas, a dona Bandai não vai decepcionar a gente e vai lançar bonecos incríveis para podermos admirar nas postagens dos outros no Insta. Pelo menos no meu caso. Porque comprar o mesmo só se eu vender minha alma pro Hades. Esse quadro aí é muito interessante. Além dessa cara de felicidade plena do Sorento, que eu nunca tinha visto antes, nem sabia que o Sorento sorria, aqui ele diz sentir um poder muito maior emanando de sua escama aí. Se você conhece bem a Bandai, já sabe o que isso vai dar, né? Muito provável que tenhamos escamas divinas dos generais marinas nesse mangá. Mais ou menos na mesma pegada que Soul of Gold, que me deixou um pouco com o pé atrás. Porque já foi anunciado que existe um anime em 2D de Senseiya direcionado ao público antigo em produção neste momento. Quando esse anúncio saiu, a maioria dos fãs cogitou ser Next Dimension, pois também foi anunciado que esse mangá terminará neste ano de 2023, o que seria o momento perfeito para o lançamento do anime. Porém, o maior parceiro comercial da Toei em relação a Cavaleiros do Zodíaco é a Bandai. E agora, com a possibilidade de termos escamas divinas, não duvido nada transformarem esse mangá em anime só para terem maior divulgação para os bonecos. Enfim, só o tempo dirá. Poseidon ordena que os generais marinas sigam em frente, pois ele precisa ficar próximo ao oceano
para fortalecer seu cosmo e criar uma barreira contra os meteoritos de Nêmesis. Isso aqui já é um conceito novo. Basicamente, apesar do selo do tridente ter sido retirado, Poseidon está apenas parcialmente livre. A maior parte de seu poder ainda permanece na ânfora de Atena. Mas, ao permanecer junto a seu território, ou seja, o oceano, ele consegue amplificar seu cosmo. Apesar de ser algo nunca mencionado anteriormente, eu até que achei uma boa desculpa para não deixar que Poseidon fosse junto com os generais marinos para a batalha. Afinal, em teoria, ele seria muito mais poderoso que a própria Nêmesis. Poseidon é um dos 3 grandes deuses do Olimpo, o que tornaria toda a batalha muito fácil para o lado dos marinas. Foi uma saída criativa para transformar o deus dos mares em uma Saori e fazer ele ser só alguém que fica parado usando seu cosmo absurdo para impedir uma catástrofe, enquanto os capangas é que saem na porrada. Mal começam a correr em direção ao templo de Nêmesis e são atacados por um guerreiro com uma armadura muito parecida com a de Ceia, que se apresenta como Belerofonte de asas prateadas, um espírito heróico da deusa Nêmesis. Então, aparentemente, o nome da classe de guerreiros de Nêmesis é espírito heróico ou talvez somente espíritos. Mas eu gostei de espírito heróico, justamente pelo nome desse maluco. Belerofonte era um herói na mitologia grega, então faria sentido se todos os guerreiros dela fossem baseados em algum herói ou até mesmo em musas, como veremos mais pra frente nesse mesmo vídeo. A armadura, ou seja lá qual for a nomenclatura da vestimenta de asas de prata, já que ela ainda não foi revelada, é uma clara referência ao próprio Pégaso, e é por isso que lembra tanto as armaduras de Ceia. Na mitologia, Belerofonte era um herói, filho de Poseidon, que foi capaz de montar o Pégaso e utilizá-lo para derrotar a Quimera, entre outros feitos heróicos. Mas calma, ele não montou o cavaleiro de Pégaso, ele montou o cavalo mesmo. Além disso, Crisaor, a escama de Krishna, é baseada em um filho de Poseidon que, assim como Pégaso, nasceu da Medusa após Perseu cortar a sua cabeça. O mito diz que Crisaor era um gigante, e em Saint Seiya é dito que Crisaor significa o detentor da lança dourada. Mas, pesquisando, eu vi que existem várias versões do mito, o que é bem comum na mitologia grega. Algumas dizem que Crisaor nasceu com a espada ou até mesmo com a armadura dourada. Porém, Kurumada deve ter escolhido a lança porque Shiryu tinha acabado de enfrentar Ashura. Então ter mais um oponente com uma espada dourada ficaria meio repetitivo. Esse fato de Crisaor e Pégaso serem irmãos de mesmo pai e mesma mãe, ou seja, Poseidon e Medusa, não foi nem um pouco explorado no clássico. Seiya e Krishna nem ao menos chegam a ver a cara um do outro. Mas aqui, o Suda-san resolveu não desperdiçar uma segunda chance. Por enquanto, deu pra ver que Belerofonte é mais porradeiro. Ele já chega logo metendo chutão, e isso pode render uma boa luta física, já que Krishna também luta mais no corpo a corpo. De qualquer forma, é um bom sinal não terem feito o óbvio e colocado o clone do Seiya pra lutar com Baian. Esse combate parece que vai ser bem interessante, mas só vai ser mostrado mesmo nos próximos capítulos. Enquanto os dois resolvem essa briga de irmãos, os outros generais seguem seu caminho, e uma coisa interessante sobre esse quadro é que o lugar onde eles estão passando aí realmente existe. Isso foi confirmado por um tweet do próprio Suda. Como eu não manjo nada de japonês, vou colocar aqui a tradução automática. A rua com essa fonte fica na cidade de Lavrio, que fica ao norte da Rota Nacional 89 do Cabo Sunion. Eu dei uma procurada no Google Maps e realmente ficou igualzinho. Até a continuação, onde aparecem Casa, Isaac e Baian pulando lá longe, fica na mesma rua, só um pouco mais pra frente. Esse é o tipo de detalhe que, para um leitor casual, pode não fazer muita diferença, na verdade, provavelmente vai passar batido, mas que demonstra o carinho que o autor está tendo pela obra. Eu só achei desnecessária uma fala do Yo, onde ele diz que demorariam aproximadamente 30 minutos para chegarem ao templo de Nêmesis, que ficaria a 60 km dali. Acho que o Suda quis demonstrar com isso que os generais marinos são mais rápidos do que humanos comuns. Mas o que ele acabou mostrando é que eles são bem mais lentos do que nós imaginávamos, pois 30 minutos é meia hora. Sendo assim, se eles andam 60 km em meia hora, em uma hora andariam 120 km, o que dá uma velocidade de 120 km por hora. O que é bem rápido, sem dúvidas, espero que não passem por nenhum radar, mas está absurdamente longe da velocidade da luz ou mesmo da velocidade do som, que é 10 vezes mais rápida do que isso. Se considerássemos 120 km por hora como velocidade média dos marinas, eles seriam mais lentos do que o Witch de Hydra. Os generais marinos começam a estranhar, primeiro pelas ruas estarem completamente vazias, mas deduzem que é devido à situação em que o mundo se encontra, afinal essa saga se passa logo após o eclipse de Hades,
seguido pela queda de vários meteoros ao redor do mundo. Então era possível que a população dali estivesse se escondendo em busca de abrigo. Porém, eles logo percebem que estavam andando em círculos e se veem completamente cercados por cobras. Bayern se livra delas rapidamente com seu assopro divino. Porém, eles continuam presos, desta vez no que parece ser um espaço totalmente escuro e vazio. Então Kyo decide usar seus morcegos para tentar encontrar uma saída com sua habilidade ultrassônica. Vampire Inhale! Mas logo nota que os bichinhos ficaram todos desorientados. Eu achei muito interessante esse uso das habilidades do Yo, já que na luta contra Shun parecia que, independente do animal usado, no fundo a técnica dele era só um golpe de impacto diferente. É bem legal ver ele usando a variação dela, já que isso torna o personagem ainda mais versátil. Porém, os morcegos não encontram a saída, pelo contrário, ficam desorientados, o que faz Sorento perceber o segredo da técnica do adversário. Ele então toca sua flauta e o próprio espaço ao redor deles começa a rachar. Sorento explica que foi graças aos morcegos que ele percebeu que o inimigo usava uma técnica sonora inaudível ao ouvido humano, e que se não fosse por eles, talvez os generais marinas nunca teriam conseguido escapar. Ponto pro Suda por fazer os marinas combinarem suas habilidades. Isso é bem raro em Cavaleiros do Zodíaco. Uma inimiga misteriosa aparece com um instrumento em mãos, dizendo que seria melhor eles terem morrido em paz no labirinto. Em seguida, ela se apresenta como Terpíscore de música. Na mitologia grega, Terpíscore era a musa da dança e da música, geralmente representada sentada com sua lira, assim como essa imagem inicial mostrada aí. Porém, esse instrumento que ela segura me parece mais com uma harpa e não com uma lira. Eu confesso que eu não sou um especialista, então comentem aí por favor. Isso aí é uma lira ou é uma harpa? Bayern mete o clássico "Um cavalheiro nunca levanta seu punho contra uma dama", e Yo, com sangue nos olhos, diz pra deixar com ele. Mas aqui acabamos com um embate um pouco mais óbvio, um Guitar Hero entre Sorento e Terpíscore. Terpíscore, todo mundo tem nome difícil nesse exército da Nemesis. É Terpíscore, é Belerofonte, o próximo vai ser Otorrinolaringologia, só pode. O capítulo se encerra com um vislumbre dos 3 espíritos restantes ajoelhados perante Nemesis, no maior estilo Guerreiros Deuses e Hilda de Polaris. Pra falar a verdade, existe uma arte que vem em um brinde da revista Championhead, onde podemos ver melhor quais serão os inimigos restantes, e 2 deles me lembraram bastante os Guerreiros Deuses clássicos. O grandão de vermelho parece um pouco com o Thor, e o cabeludo ali atrás me lembrou o Siegfried. Não consegui decifrar no que essas armaduras são baseadas, mas eu chutaria mais guerreiros relacionados a semideuses heróis da mitologia grega. Aliás, eu achei a composição dessa arte muito parecida com a do filme do Capiroto. Além do fundo gradiente, tem até o rainha ali do lado. No final do capítulo, Nemesis se questiona o porquê de Poseidon estar tentando impedi-la, já que ele mesmo causou um dilúvio com a intenção de exterminar a humanidade. Mas seja lá qual for o motivo dele, a deusa da vingança não tá nem aí. Ela quer ver mesmo é o circo pegar fogo e a humanidade ser torrada pelos meteoritos. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e, se possível, compartilhar esse vídeo, que ajuda demais. E se você quiser ajudar ainda mais, considere se tornar um membro do canal pelo botão Seja Membro. Fazer uma doação pelo Valeu Demais, ou confira outras formas de ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo para você pelos links na descrição e no comentário fixado. Se você ainda não viu o último vídeo aqui do canal, um ranking com todos os Guerreiros Deuses clássicos, você pode clicar aqui, ó. Valeu, até mais!